Bem-vinda! Eu sou Fabi Santana, eu sou mentora de inovação e no episódio de hoje, hum, faça isso para ter força e crescer na carreira. Ulala, ulelê! Muito bom, né? Quando a gente fala sobre carreira. Carreira pode ser, gente, não necessariamente a parte corporativa, né, quando a gente fala carreira, muitas pessoas pensam que é dentro do escritório. Não, sua vida profissional, né, vamos falar assim, no geral, na onde traz a bufunfa, o seu sustento, onde te traz a motivação, onde maior parte do seu dia é dedicado a isso, né, dedicado a essa a esse ter todo esse desenvolvimento seu. Então a gente vai falar sobre esse lado, né, essa caixinha da sua vida, que é o seu lado profissional, a sua carreira, onde você vai galgando novos degraus, você quer subir na carreira, não é mesmo? É um desejo, não é? De ir subindo, cada vez conquistando postos maiores, cada vez mais responsabilidades e cada vez mais retorno. Acontece que pode ser que algo esteja te impedindo de dar esse passo. Seja ele o nascimento de uma criança pequena em casa, seja ele problemas na família, então está tendo tá tendo doença, alguém que você precisa cuidar. Às vezes é muita coisa nessa cabeça, né? Às vezes está com muita coisa nessa cabeça, e aí está precisando de foco, né? Já falamos também sobre isso, sobre foco. Mas não está conseguindo focar naquilo que precisa ser feito agora. Então, fala assim, né, o que eu mais ouço das mulheres é assim: ó, Fabi, cara, eu desejo muito focar agora na minha carreira. Quem dera eu pudesse, mas há tanta coisa na minha cabeça que eu não consigo nem pensar nisso. Não dá nem tempo. Eu não, é assim, tô atropelada pela vida. E aí fica com aquele desejo lá dentro, né? Aqui dentro. E aquele desejo fica aqui dentro e as outras coisas vão consumindo o tempo dessa pessoa, desta mulher que quer ir para o próximo nível e não está conseguindo. Ai, olha ali, vocês estão falando uau, né, gostaram do look? Vocês vão entender esse look aqui, look savana, tô chamando, que vocês vão ver para onde que a gente vai aqui nessa live. Fica comigo que você vai ver onde que a gente vai nesse crescimento na vida. Olha, ó, veja só. E, a... e aí, você tá lá, né? De repente você tá nesse momento, né? A gente chama de momento de retração. Então, como tudo na vida é como a natureza, tá bom? Seguem os ciclos naturais, né, ciclos da natureza. Talvez você esteja no momento de retração. Então, assim, o que é momento de retração, momento de expansão, Fabi? Então, vamos respirar, só para você entender, tá bom? Você inspira, você traz o ar para dentro, você expande, você expira, você solta alguma coisa e o ar, né? E seu corpo retrai. Então, é expansão e retração. A nossa vida também é feita de expansões e retrações. Isso é normal. Tem momentos que a gente retrai mais, tem momentos que a gente expande mais. Acontece que em momentos de retração, muitas mulheres param tudo, né? Param as coisas que são importantes para elas também, porque elas estão nesse momento de retração. Só que, como assim como um ar, você não consegue ficar retraída muito tempo. Se você fica retraída, né, nesse momento de contenção de desejo por muito tempo, você começa a ter sintomas desse momento de contração, de retração por muito tempo. Ficar sem ar não te deixa com uma mente lúcida, né? Você começa a ficar meio tantã, você começa a ficar meio neurótica, né? Desesperada. Então, quando a gente está nesse momento na vida de retração e fica muito tempo permanecendo no momento de retração, você começa a se sentir muito angustiada. É quase como se estivesse sem ar. Precisa haver um balanço nisso.
retraio, expando, retraio, expando. É como se fosse, eh, um final de semana você não quer ver gente, tá bom? Você quer ficar em casa, você retrai. No outro, você tá a doida da festa. Despirocada, né? Fala com todo mundo, conversa com todo mundo. Expande. Então, na sua carreira, vão acontecer esses momentos de retração e expansão. Só que se você ficar na retração por muito tempo, ficar em casa muito tempo, né? Ficar sem ar por muito tempo, vai havendo toda uma sequela emocional disso. Então, precisa se ver a carreira sendo desenvolvida, sendo progredida, você ver algum tipo de progresso na carreira para se sentindo com ainda com mais combustível, com mais energia. E essa energia que vai te dando, a partir do momento que você vai vendo resultados na sua vida, vai te dando força, né, vai te despertando ainda mais a sua força e fazendo as mudanças que você deseja com leveza na sua vida. Então, o que eu quero trazer aqui muito para você é que, assim, se hoje você está se sentindo sem força para fazer a expansão na sua carreira, vamos tirar o "mas" depois dessa frase maravilhosa, né? Eu quero expandir na minha carreira, mas, e aí começa. Tudo que vem depois do "mas", presta atenção aqui, é de verdade isso. Do meu coração para o seu coração. Tudo que vem depois do "mas", infelizmente, são desculpas para cobertar uma coisa que todas nós temos e que fica no nosso calcanhar, assim, puxando, sabe? Às vezes fica embaixo da cama, na espreita, só esperando um momento de vacilo, que é o medo, né? O medo. Porque toda vez que a gente expande, a gente está indo para um desconhecido, para algo que a gente não tem muita certeza de qual vão ser os resultados disso. Então, a expansão requer algo que se chama coragem, e que nós vamos trabalhar isso aqui também, foco e coragem mais para frente. Então requer uma coisa que se chama coragem, mas muita gente acha que coragem é uma coisa e coragem é outra coisa. Eu vou entrar isso depois com você. E aí, coragem, quando você consegue o sabor da coragem, consegue descobrir o verdadeiro sentido da coragem, não é que você vai com medo mesmo, né? As pessoas confundem muito isso. Ai, coragem, vou com medo mesmo. Não, 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 não. Mulher, você tem coragem, você vai sem medo. Você expande na sua vida sem medo. Você para com o mais e com as vírgulas depois. Tem uma mulher que eu ajudei que ela dava muita desculpa, ela tinha uma criança pequena, assim como eu também tenho, uma criança pequena em casa, e ela dava desculpa de que se ela expandisse na carreira, né, agora, ia sobrar muito pouco tempo para a filha dela, e a filha dela poderia desenvolver traumas com a ausência da mãe. Então, ela ficava ali do lado da filha o tempo todo, né, não querendo dar falta da filha, para que ela, para não expandir na carreira, né, e aí eu não expandia na carreira. E a gente foi trabalhando isso, né, dentro de uma metodologia, assim, entendendo os sinais, né, expandindo um pouco mais essa visão, porque, o que ela estava sentindo em relação à filha e sentindo ali, estava acobertando exatamente o medo que ela estava tendo de fazer a expansão na carreira, porque ela não estava se sentindo boa o suficiente. A partir do momento que ela trabalhou isso, né, ela foi criando essa coragem, ela foi criando a coragem para poder fazer o foco e expansão na carreira dela. E hoje, não só ela conseguiu um cargo melhor na época, né, foi 3 meses depois que a gente fez um trabalho, ela conseguiu um cargo melhor, mas ela ganhou mais. E claro que ela ganhou mais responsabilidade. O medo dela estava que essa grande responsabilidade que ela ganhasse ia tirar uma coisa que ela valorizava muito, que era o tempo com a filha. E aí ela descobriu que o tempo com a filha ficou ainda muito melhor, de muito melhor qualidade, esse tempo com a filha. Por quê? A filha sentiu mais saudade, ela sentia mais saudade, tinha momentos que ela estava com a filha, que ela não estava pensando ali na filha, ela estava sentindo assim,
eu queria estar no trabalho, eu queria estar fazendo outras coisas, e ela estava ali dedicando o tempo dela para a filha, quando ela não estava conectada naquele momento. Então ela conseguiu ainda se conectar muito mais com a filha dela, né, depois que ela conseguiu tirar o medo da frente, tirar todas as desculpas e fazer o que ela realmente desejava naquele momento. E aí ela expandiu. E nessa expansão, ela percebeu que todos ao redor também ganharam, porque isso é uma coisa que trazem muito para mim. O medo de expandir e deixar as pessoas para trás, ou sacrificar coisas que são importantes. E não tem isso, gente. Dá para a gente ter uma vida mais harmônica, dá para a gente ter balanço na vida. Claro que tem momentos que a gente vai fazer a expansão e alguns pratos vão ter que cair, tá? Isso é normal, os pratos vão ter que cair. E assim, sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais legal? É que sempre tem alguém que pega esse prato. Porque eu vejo muitas mulheres que às vezes equilibram diversos pratinhos que nem eram para elas estarem equilibrando. E elas estão lá equilibrando porque só elas sabem fazer daquele jeito, o mundo precisa delas, elas são extremamente importantes, isso é egoísmo, tá bom? Isso é uma pessoa que tem o ego, é muito centrada, é muito egóica, né? Ela é muito centrada, então ela não partilha. O não partilhar é egoísmo, vem também do ego. E as pessoas não se veem assim, né, pessoas são muito generosas, não se veem egoístas, isso é muito interessante de trazer. Mas, essa parte de fazer tudo, né, querer fazer tudo ao seu redor, mina a sua força, tira a força, né. Aí você não consegue despertar e fazer a mudança que deseja na sua vida com leveza, porque vai tirando essa força. E e quando elas percebem que o egoísmo precisa sair, né, esse egoísmo precisa sair, outras pessoas podem fazer, faz de uma maneira diferente o que você vem fazendo, de uma maneira, às vezes, não tão perfeita como você faria, começa a ter tempo, né, começa a ter outros focos, começa a perceber que aquilo, né, que estava fazendo todos os dias não estava levando para a vida que realmente desejava, para o crescimento, para a expansão que desejava. E aí começa a ver que, cara, que delícia deixar alguns pratinhos caírem, porque tem pessoas ao meu redor que querem pegar esses pratinhos. E eu que não estava deixando, né, eu que estava controlando todo o meu ambiente, achando que somente eu sabia fazer, né. Então percebe se você talvez tem esse desejo de fazer a expansão na sua carreira, mas está sendo consumida por uma rotina, por um dia a dia extremamente estressante, cheio de tarefas, onde tem coisas que outras pessoas poderiam fazer, mas você faz questão porque você faz bem feito, porque para você é rápido, é mais rápido você fazer do que explicar para alguém como fazer, e aí você acaba se sufocando, né, se retraindo tanto que você acaba se sufocando, percebe a retração agora? Se sufocando e não tem como fazer a expansão, não se sente ainda na capacidade de fazer a expansão. Mas olha que bom, independente se você sente que esse momento você está sufocada, tá? Se você está angustiada porque acredita que outras coisas estão te impedindo de despertar a sua força, para colocar, né, o seu desejo em prática, com leveza, está aqui uma maneira de fazer isso. E não sou eu que vou explicar. E não sou eu que vou explicar. É a minha amiga girafa. Ai, caiu a pata da girafa. Jesus amado. Pronto. É minha amiga girafa. Mano, não tá querendo ficar a patinha dela. Espera aí. Ficou. Vou segurar por aqui. Tá vendo a girafa? Você consegue ver essa girafa? Por isso que eu vim toda trabalhada na savana para te explicar sobre a girafa. Ela vai te ajudar a fazer a expansão na sua vida. Fala: "Hã, Fabi, você tá de brincadeira, né, tô falando uma coisa séria". Eu sei, mas aqui a gente fala as coisas com leveza, coisa séria com leveza. Menina, ó, sabe o que que é pata? Eu vou te falar o que que é perna. Perna é direção. Tá caindo as pernas dela? Que talvez você esteja sem direção, nada é por acaso, tá bom?
Então, o que que é a direção? Os pés dão a direção da vida pra gente, né. Nossos pés, eles rumam a gente para uma certa direção. Quando você deseja expandir na carreira, você quer uma direção, quer dar um gás, quer dar velocidade, né, precisa olhar para os seus pés, para onde eles estão apontando. E quem olha para os pés? Quem olha para os pés? Bom, eu já vou trazer a girafa de volta, eu só vou consertar a patinha dela e a gente volta aqui. É o seguinte, você tem no seu corpo vórtices. Sabe o que são vórtices? Imagina um ciclone, tá bom? Um ciclone. Esse ciclone, você tem alguns pontos que tem esses ciclones, não dá para você ver, né? Assim como não dá para você ver o Wi-Fi também. Tem coisas que não dá para a gente ver, mas a gente sente. E tem um ciclone que fica ali entre o seu órgão sexual e o seu ânus, o períneo, tá bom? Ali embaixo, tem um ciclone. Ah, eu sei que você sabe que você sente aquele ciclone ali, né? Você sei, eu sei. Ali, aquele ali você sabe que existe, né? Eu também sei. E esse ciclone, quando ele está desarmônico, ele te tira a direção. Então, tem muitas pessoas que acreditam que aí deixa eu te explicar, né, são centros de energia. Então esse ciclone gente, o que que é isso na minha mão? É a minha filha tentando fazer um coração, tá bom? Então isso daqui também tem a ver com essa live aqui que eu pedi para ela fazer um coração, então foi o melhor que ela conseguiu fazer. Tá bonito. Esse ciclone que fica ali embaixo, quando ele não tá quando ele tá desarmônico, tá, ele não deixa você enxergar a direção da sua vida. Então, aí vem a girafa, consertei ela. Vem a girafa. A girafa é o seguinte, a história dela, né, segundo Darwin, é que quando teve uma seca muito grande, os animais não conseguiam mais achar comida no solo seco. Então eles ficavam com a cabeça para baixo, tentando buscar alimento ali e nada daquele alimento. E aí veio a dona girafa, que tinha um pescocinho assim, pequenininho, e ela começou a pescoçar. Ela começou a tentar achar, né, ou enxergar em outros lugares alimento. Então a girafa começou até a desenvolver habilidades, né, e no corpo físico também, que prolongou o pescoço dela e fez com que ela enxergasse as coisas de cima. E ela começou a conseguir comer os alimentos que estavam na árvore. E ela ficou gordinha, saudável e feliz da vida, e os outros animais lá caçando tudo na seca. Pois bem, o que que a girafa ensina em relação a despertar de força para você crescer na sua carreira, né, como ter força para crescer na carreira? Às vezes, o que está acontecendo hoje é que você está olhando por baixo, né, está olhando o terreno seco. Está procurando comida no terreno seco, no solo seco. Precisa o quê? Precisa alongar o pescoço. Como é que a gente faz isso, Fabi? Alongando o pescoço. A gente alonga o pescoço com um dos pilares do meu método CEO. O que que é o método CEO? Método Cosmovisão, é um pilar, energia e orientação para a ação. Primeira coisa que a gente quer crescer na carreira, precisa ter esse olhar para cosmovisão, que é o olhar de cima, cosmovisão holossistêmica, é um palavrão, né, uma palavra bem forte, assim, bem imponente, porque ele é um sistema, né, ela é uma técnica extremamente profunda, mas ela é fácil de aprender, e isso que é importante, né, nós queremos coisas práticas que podemos fazer no dia a dia. Então a cosmovisão, que é holossistêmica, vai dar para você exatamente o poder da girafa, que é o olhar de cima. Quem olha de cima tem coragem.
E por que que a cosmovisão vai te dar esse poder e essa coragem? Porque ela vai desbloquear, né, vai harmonizar esse vórtice que eu te falei, que chama-se chakra, né, no Oriente, que está bloqueando a direção da vida, está bloqueando fazer a expansão. Eu achava muito que o desbloqueio da carreira vinha com mais ferramentas de gestão. Então eu precisava de ferramenta de gestão de tempo, eu precisava de ferramenta, eh de enfim, ferramentas que são, bem comuns para a gente fazer nesses sistemas de coaching, né, que são ferramentas de gerenciamento. Né, então eu vou gerenciar meu tempo, porque assim eu posso, fazer mais coisas e melhor. Nem sempre, né, a gestão do tempo ela é importante, mas ela é um pilar, é uma peça, na verdade, muito pequena, perto de energia. Então quando desbloqueia a energia, pode perceber, né, aquela mulher que eu falei para você, que ela estava com uma dificuldade em deixar a filha para fazer a expansão na carreira, a gestão do tempo não ia ajudar ela, né, não iria ajudá-la. O que ajudou foi essa cosmovisão, essa visão ampliada que ela adquiriu, como a girafa fez, para poder sair, né, e poder realmente expandir e ter mais alimento. E ela fez exatamente isso. Então ela começou a sair de uma mente que estava pouco lúcida, ou seja, de uma mente que estava na sombra, pouca lucidez, lucidez é luz, tá bom? Então a mente lúcida é uma mente que enxerga a luz, uma mente pouco lúcida é uma mente que olha para a sombra. Quando damos muitas desculpas, estamos olhando para a sombra. Quando a gente começa a ter clareza na mente, clareza, é porque a gente está olhando para a luz. E quanto mais próximo das luzes, mais crescimento nós temos, mais desenvolvimento, mais progresso, tá bem? Então, a mente lúcida, ela vem com esse dimensionamento. É a primeiro pilar, né, do método CEO, de tão importante que é dimensionar a nossa vida, conseguir ampliar a nossa visão, para ver realmente todo o potencial que temos. E aí que entra a coragem. Porque quando você faz essa ampliação de visão, você quebra todos os medos que tinham na vida. Os medos, assim, nós temos medos que são medos físicos, né, e tem que ter mesmo, né, medo de andar na rua. Mas tem medos que foram criados por traumas. Tem medos que são medos imaginários, como uma criança de 2 anos que tem medo do escuro. É uma mente pouco lúcida, é uma mente que está no escuro. Então, essa cosmovisão, ela acende uma lâmpada, ela clareia tudo. Quando você tem clareza na sua mente, esse crescimento, ele é rápido. Ele é rápido. Porque não tem mais mas, né, só tem isso. Porque coragem, ela não é fazer atos que são doidos, sabe. Ficou nossa, corajosa, fez uma loucura, né. Quando as pessoas falaram para mim, quando eu fui morar, né, eu fui morar no Kuwait, morei lá 5 anos, e aí falaram assim, Oriente Médio. Nossa, que louca, né, mas eu ouvi, que louca, que corajosa, né. Isso não foi para mim um ato de coragem. Em nenhum momento eu me senti corajosa indo para o Kuwait, porque a coragem, ela não vem de atos que são, eh, súbitos, sabe. A coragem, ela é conquistada diariamente. Isso as mulheres inovadas sabem. Os atos de coragem são diários, eles não são de sopetão, porque atos que são de sopetão são loucura. Então tinha gente que me chamava de louca, mas não, louca não era não, porque ali, quando eu fiz aquele movimento, ele não foi um movimento brusco, ele foi um movimento muito bem estruturado, porque todos os dias eu praticava na minha vida atos de coragem. Todos os dias. A coragem ela não vem depois. Por isso que mulheres inovadas, elas têm rotina.
rotina com hábitos mestres. Esses hábitos mestres são hábitos que desencadeiam outros hábitos saudáveis para que a mulher tenha força, desperte sua força e coloque em prática a mudança que deseja com leveza. Esses hábitos mestres são hábitos que não estão aí na internet, não são do dia a dia, não são de uma rotina normal de uma pessoa. Ah, vai fazer academia, vai durma bem, vai fazer academia. Isso são hábitos que são básicos, né? Que claro que também pode estar na rotina, tem que estar na rotina, mas eles não são hábitos mestres. Hábitos mestres são hábitos que são muito mais de poder, tá? Hábitos de poder que vão dando essa coragem, essa pílula de coragem todos os dias. Então vão quebrando os medos, esses hábitos. Fabi, me dá um exemplo de um hábito mestre, por favor. Dou, dou, para você eu dou tudo, dou. Por que você não pede para mim chorando que eu não faço sorrindo? Dou tudo. Um hábito mestre, por exemplo, que as mulheres inovadas aprendem a fazer, que parece algo que vai te soar talvez simples, mas é no simples que mora a chave do sucesso, é fazer algo novo todos os dias. Você faz algo novo todos os dias? Você aprende todos os dias? O que você tem aprendido todos os dias? Porque é no aprendizado, né, que a gente vai quebrando a coragem, os medos para ter coragem. Se você não aprende algo novo todos os dias, se você não tem essa cosmovisão, essa clareza, né, essa abertura e ampliação de visão, como que quer crescer na carreira? Percebe? Precisa ir quebrando isso, quebrando esses medos no dia a dia. Então, um hábito mestre é fazer algo diferente todos os dias. Algo que te deixa realmente desconfortável. O que te deixa desconfortável? Vai lá e faz hoje. Experimenta. Experimenta. Experimenta o gosto da coragem, para que você possa fazer saltos, né, a palavra da moda, saltos quânticos na sua vida, tá bom? De uma maneira estruturada, sem que você sentir que foi uma loucura, sem se sentir sabotada, sabe? Sem que você se sinta ameaçada na harmonia da sua vida. Então, quer expandir? Quer expandir, né? Sentir esse cheiro da liberdade, vai fazer coisas que deixe desconfortável todos os dias, é um dos hábitos mestres. Hábito da vida, gente. E esses hábitos mestres, eles vão harmonizando, na verdade, desbloqueando e harmonizando todos esses vórtices que nós temos, tá bom? Eu só falei um vórtice que você tem hoje, né? No meu método, a gente desbloqueia os 7, né? Num programa que eu tenho, que chama Programa Real Poder, a gente desbloqueia 4. Principalmente esse primeiro, que é onde a maioria do mundo está bloqueada, tá bom? Que é no ter. Então, eu quero ter mais. E tá um bloqueio nesse ter. E a gente desbloqueia o ter, tá bom? Outra coisa, então, vai trabalhando toda essa energia para subir a energia. Isso é importante. Uma vez que você desbloqueia e consegue harmonizar um chakra, que você sente a vida fluir, não tem mais volta a isso. Aí você sente o gosto da expansão. Aí vai. Momentos de retração, de novo, vão acontecer, mas você não para mais, tá bom? Não existe parar, né? Existe diminuir a velocidade, mas você não para. Aí é só crescimento atrás de crescimento. E é isso que a gente quer na vida, crescer. Porque uma vida que não está crescendo, ela está morrendo, gente. Né? Se você não está em crescimento, você está morrendo como tudo na natureza. Eu não te falei isso? Né? Que se você não está crescendo, como nós somos a gente tem a natureza dentro de nós, né? Nós seguimos o ciclo da natureza. Então, na natureza, tudo que não está em crescimento está morrendo. As plantas têm que estar crescendo, né? Nós temos que estar crescendo, nem que seja para o lado, tô brincando, só para você rir um pouco. Mas a gente precisa estar crescendo na nossa vida, sentir que a gente está tendo progresso, tá bom? Senão, é uma vida que realmente se sente morta por dentro. E não é isso que você quer sentir, tá? Então, presta atenção na sua visão, tá? Lembra muito da girafa.
Precisa olhar, expandir essa visão, expandir, ampliar a visão. Cosmovisão é ampliação de visão, sair da mente da sombra para a mente de luz, para que você possa ter direção, e os hábitos mestres é o que vão desbloqueando esses vórtices energéticos que estão fazendo você não ter esta clareza e não ter a direção para a expansão, o agir. E fazendo isso te traz coragem, e a coragem é a ausência de medo, porque é na coragem que mora-se a fé. E quem tem fé não vai com medo só, né. "Ah, quem tem fé vai com medo mesmo", não, quem tem fé não tem medo, combinado? Então eu deixo você aqui e eu te vejo para mais vídeos como esse. Um beijo grande e até o próximo.